No livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 12, nos diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Isso mesmo, chama de fogo. Eu quero, nesta hora, meditar um pouquinho sobre o que esta palavra quer nos dizer. Por que os olhos do Senhor são como chama de fogo? Isso nos diz, meu amigo, minha amiga, que nada passa sem que Deus perceba. Nada passa diante dos seus olhos que Ele não perceba. Por isso, a Bíblia nos afirma que os seus olhos são como chama de fogo. Ele vê tudo. A mais mínima coisa, a mais imperceptível das coisas que às vezes passa diante de nós, seres humanos, e não percebemos, diante de Deus não passa. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, nos diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Veja bem, que detêm a verdade em injustiça. Esse versículo é profundo e é para os nossos dias. Esse versículo é para os dias de hoje. Sabemos que hoje a injustiça impera em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da vida. Aonde existe dinheiro, existe injustiça. Aonde existe mentiras, onde existe enganação. Nós vivemos numa época de injustiça, de inverdade, que as injustiças e as mentiras, hoje em dia, são tão elaboradas, tão bem elaboradas, que parece ser verdade. Aliás, a mentira, de tanto ser mentira, de tanto pronunciar mentira, para nós, às vezes, se torna verdade. Mas diante de Deus, ela continua sendo mentira. Diante de Deus, diante dos olhos daquele cujos olhos são como chama de fogo, que nos diz o livro de Apocalipse, a mentira é mentira. A enganação, é engano. Mas a verdade e a justiça permanece sendo verdade e permanece sendo justiça. Porque Deus é a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Deus é a justiça. A Bíblia nos diz que a justiça, a retidão pertencem a Deus. Pertence ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Portanto, hoje vivemos numa época de injustiça, de inverdade, de enganação. A esposa engana o esposo engana a esposa, o patrão engana o empregado engana o patrão e por aí vai. Mas um dia, Deus vai trazer tudo isso a limpo. Deus vai julgar a verdade. Deus vai julgar a mentira. Ele vai declarar aquilo que foi verdade e aquilo que foi mentira. E a palavra de Deus nos afirma categoricamente que aquele que praticou a injustiça, a sua recompensa
Às vezes, hoje, ele teve recompensa. Ele fez um serviço com enganação, ele ganhou aquele serviço, ele fez uma barganha, ele comprou na enganação, na mentira. A curto prazo, ele teve um lucro, ele teve uma recompensa boa. Mas aqui na terra, sabemos que lá no dia do juízo, essa injustiça, essa inverdade, esse engano vai vir à tona. E a palavra de Deus nos afirma que aquele que procede com enganação, com injustiça, o próprio livro de Apocalipse nos afirma que a sua parte é no lago de fogo. Em contrapartida, aquele que pregou a verdade, aquele que disseminou a justiça, aquele que ensinou a justiça, aquele que ensinou a retidão, pregou e viveu a retidão, a justiça, a verdade, o seu lugar é junto de Deus, o Pai da justiça, o Pai da retidão, o Pai da verdade. Aliás, Ele é a própria retidão, Ele é a própria justiça, Ele é a própria verdade. Então, meu amigo, minha amiga, faça uma reflexão na sua vida. Você está vivendo uma vida de verdade diante de Deus? Diante desse Deus que tem os olhos como chama de fogo? Você está vivendo uma vida de retidão? Faz uma análise na sua vida. Se você estiver procedendo dessa forma, será bem-aventurado. Mas se você um dia enganou, mentiu, viveu uma vida de mentiras, enganando as pessoas, faz uma análise hoje, peça perdão, pede perdão ao Senhor, Ele vai te perdoar. Uma vez que você mude, uma vez que você faz uma conversão na sua vida. Não, até hoje eu fui injusto, até hoje eu fui mentiroso, até hoje eu enganei. A partir de hoje não farei mais isso. Abandone essa prática, peça perdão ao Senhor, que o Senhor está pronto para te perdoar. E naquele dia, o dia do juízo, cujo Deus de chama de fogo, que tem os olhos como chama de fogo, que nada passa diante da sua face sem que Ele perceba, Ele poderá te dizer naquele dia: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas aqueles que praticaram a vida toda sem pensar, sem voltar para Deus, sem arrepender, sem haver uma mudança de vida, que continuam uma vida de mentira, de enganação, de falsidade, triste dizer, mas vai ouvir dos lábios de Jesus: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Apartai-vos de mim para o lago de fogo. Eu não vos conheço. Meu amigo, minha amiga, faz uma reflexão nesta manhã, neste dia, nesta hora, e volte para Deus. Mude a trajetória da sua vida, muda o modus operandi da sua vida, o seu jeito de ser, o seu comportamento em relação a negócios, em relação a trabalhos, em relação a filho, esposa e etc. Amém? Que Deus abençoe, que Deus possa falar profundamente no seu coração neste dia e que o Senhor Jesus possa alcançar a sua vida com o seu poder, com a sua verdade, com a sua retidão e que você possa ter um encontro com Deus neste dia. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família.